Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Cá estou eu mais uma vez no quadro Claridades Evangélicas. E trazendo hoje, uma parte do capítulo 8 do livro Missionários da Luz, que é o terceiro, se eu não me engano, é o terceiro da série André Luiz, e falando justamente sobre experiências fora do corpo durante o sono, e que vai ter uma palestra com o benfeitor Alexandre e que alguns colaboradores encarnados estarão presentes, E aí um dos assistentes de Alexandre, vamos dizer assim, chamado Sertório, sente a falta de dois encarnados que não apareceram, E aí vai em busca deles dois e André Luiz pede para acompanhá-lo, aí vai junto, Bem, eles vão ao primeiro, o Vieira, que está lá realmente ligado a um espírito que ele falou mal, ainda que não com muita intenção, falou mal e tudo, o espírito foi tomar contas do que ele estava falando, e aquela intercessão tornou-se um pesadelo e tudo mais, aquela dificuldade, e por fim o Sertório acaba acordando, vamos dizer assim, fazendo o Vieira voltar para o corpo, para sair desse pesadelo, Mas o mais importante, é o que eu quero citar nesse vídeo agora, nesse Claridades Evangélicas, é o segundo, que é o Marcondes, que quando ele chega lá, ele, Sertório e André Luiz chegam, o Marcondes está com 3 almas, 3 espíritos de formas femininas, e ao que tudo indica, em um intercurso sexual, em uma orgia, vamos dizer assim, Então lá, o Marcondes está lá realmente se divertindo e André Luiz fala assim, ao contrário do anterior, Vieira, ele estava relaxado, só que o relaxamento do uso do ópio, Então imagina, porque ele estava ali naquele momento, aqueles vapores do sexo e tudo mais, e aí realmente não foi para a reunião. Só que quando o Marcondes vê o Sertório, o benfeitor, ele fica envergonhado, baixa a cabeça, vai tentar se explicar, pedir desculpas, começa a chorar, dizendo, eu não sei como é que foi que isso aconteceu, me desculpe, eu não sei como me desculpar, essa coisa toda. Ficou com vergonha, daquele momento. E aí o que Sertório vai tentar argumentar com ele e tudo mais, E aí aqueles espíritos, em forma feminina, vão lá e começam a dizer um monte de desaforos, começa a insultar Sertório, por tabela começam a insultar André Luiz, o que André Luiz descreve que ele fica irritado, numa atitude meramente de um espírito ainda ligado muito, às reações do corpo, da vida física, da vida encarnada. André Luiz, acho que como a maioria de nós, eu que estou fazendo, e muitos dos senhores e das senhoras que por acaso estão assistindo esse vídeo, teremos até alguma reação parecida, maior ou menor, Então ele ficou irritado, porque viu aquelas mulheres, em espírito, desencarnados, insultando o Sertório e dizendo que o Marcondes era delas e tal. Aí depois veio a terceira, que era claramente a mais, vamos dizer assim, que era a líder ali, era a mais arraigada mesmo naquelas sombras. E André Luiz, ele fala que percebe que aqueles espíritos são tipo da pior qualidade do que ele já conheceu quando ele mesmo estava nas sombras, no umbral, Então, André Luiz já conhecia aquela espécie de espírito, dizia que era das piores espécies, E essa, mais arraigada, que era a líder das 3, vai e diz que Marcondes é fraco e que eles não vão conseguir tirar Marcondes delas, que Marcondes é o predileto dela, que ela não veio de tão longe para permitir que o tirem dela assim. Bom, isso é o que André Luiz descreve no texto, que com certeza ela deve estar esculhambando, dizendo 1001 palavrões, 1001 atrocidades para Sertório, mas o decoro da literatura espírita não permite que se descreva e não seria muito útil, A gente já imagina, já é o suficiente, E isso irrita André Luiz. E aí mas Sertório não se incomoda com essas entidades insultando ele. Não se incomoda, ele continua só focado em falar com Marcondes, Ele realmente não se abala. André Luiz percebe que ele está irritado, mas quando olha para Sertório, ele está bondoso como sempre. Aí quando
ao espírito, a mulher diz mais um desaforo, André Luiz vai querer responder, aí Sertório fala. Aí eu realmente destaquei aqui. Ele diz assim, André, contenha-se. Olha que interessante, botou até uma exclamação. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha que interessante, gente. Então a gente não deve dar atenção a provocações do plano espiritual inferior, né? Claro que isso na vida encarnada, na vida material, isso é mais difícil, né? Mas mesmo assim fica um exemplo para a gente que ainda está na carne, que muitas vezes a gente entra em discussões que a gente deveria não entrar, né? Em contendas que não tinha a menor necessidade da gente entrar, mas que a gente, com o nosso orgulho, quer dar a nossa opinião, quer fazer valer a nossa opinião. Dar opinião não é problema, mas aquela coisa da briga dialética mesmo, querer fazer valer a nossa opinião. Eu mesmo digo que eu penso hoje que eu entrei em certas discussões para quê? Não adiantou nada. Até discussões com conteúdo espírita, gente que detratores, né, que estavam desqualificando, aí eu vou lá, eu como defensor da doutrina espírita, vou lá argumentar, coisa que não adianta, qualquer coisa que eu falasse e que eu falei realmente, não adianta muita coisa, a pessoa não está naquele momento querendo aprender, né? Como eu, em muitos outros momentos, em relação a muitas outras coisas, não quis dar ouvidos também quando me falavam coisas importantes, porque cada coisa tem o seu momento, né? E quando a gente está no momento de rebeldia, não adianta, na verdade, insistir, né? Então é importante que a gente tome esse exemplo, porque se a gente for dar atenção a essas coisas, a gente também acaba entrando nas sombras. Então aqui André Luiz foi admoestado que queria argumentar porque aquele espírito estava insultando, ele disse que não, contenha-se, viu? 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode nos induzir-nos a perder um século de evolução espiritual. Olha que interessante. Então, gente, em circunstâncias como essa, é melhor deixar o tolo falar, né? E a gente se calar é a atitude de maior sabedoria. E, principalmente, termos cuidado para o tolo ou a tola da história não sermos nós mesmos, né? Muito importante, até mais importante do que outra pessoa ser o tolo, a gente deixar falar, a gente ter cuidado para nós não sermos também os tolos, né? E isso atrasar, né? Isso comprometer o nosso crescimento enquanto espíritos.